Beleza, pessoal. Primeiramente, sejam bem-vindos a mais uma aula. Nessa aula, nós vamos dar continuidade ao conteúdo de análise combinatória. Estava falando sobre o princípio fundamental da contagem. Separamos eles ali em alguns princípios, dos quais a gente já viu o princípio multiplicativo. E agora vamos trabalhar um pouco com o princípio da preferência, tá bom? O que diz esse princípio tão bacana chamado princípio da preferência? É o seguinte. Bora começar do princípio multiplicativo de novo. Ele acontece quando eu posso dividir o problema em etapas, né? Aí eu vou falando, pode acontecer assim, e assim, e assim. Vou dividindo em etapas. O princípio da preferência ele fala assim: existem problemas que não tem nenhuma restrição e aí tu pode começar pela etapa que tu quiser. Por exemplo, eu vestir a roupa. Aí eu tenho a camisa e o short. Tanto faz eu começar pela camisa ou pelo short, vai dar o mesmo resultado. No princípio da preferência, não. Alguns problemas, em alguma etapa vai ter restrição. E aí eu devo começar por essa etapa que tem restrição. Vou pegar aqui alguns exemplos. Olha aqui, ó. As portas de acesso de todos os quartos de certo hotel são identificados por meio de números ímpares, formados com três elementos do conjunto 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nessas condições, é correto afirmar que o número máximo de quartos desse hotel é, ó, esse hotel, ele tem três números, ó, três números, três dígitos para formar o número do hotel, três dígitos. Só que a questão diz que é formado por números ímpares que vêm desse conjunto. Gente, o número é ímpar quando ele termina em quê? Quando ele termina em 1, 3, 5, 7 ou 9. Dentre os que eu tenho disponível, eu não tenho, vou botar aqui, eu não tenho 9, eu tenho 7 disponível, eu tenho 5, eu não tenho o 1 também disponível. Então só tenho esses três aqui. Mas é a única etapa que tem restrição. Então eu posso começar colocando o algarismo da centena? Não. Eu tenho que começar colocando o algarismo da unidade porque ele tem restrição. Quantas opções eu tenho para o algarismo da unidade? Eu tenho três possibilidades. Três unidades. Aí agora eu vou colocando os outros. Ó. Como a questão não falou nada de repetir, e aí aqui até alivia essa questão da preferência, mas eu vou colocar para a gente aprender como é que é a ideia, tá bom? Porque ele não fala que tem que ser distintos. Então aqui ó, pode ser qualquer um dos seis disponível, e aqui também qualquer um dos seis disponível. 6 vezes 6 é 36, e eu tenho basicamente 36 vezes 3, que aí 90 mais 18 dá 108, letra D. 108 são as possibilidades, tá bom? E aí, ó, é o seguinte, olha esse outro tipo de problema aqui, ó. A bandeira de um estado é formada por cinco faixas, A, B, C, D e E, dispostas conforme a figura, tá aí. Deseja-se pintar cada faixa com uma das cores verde, azul ou amarelo, de tal forma que faixas adjacentes não sejam pintadas com a mesma cor. O cálculo do número de possibilidades distintas de se pintar essa bandeira com a exigência acima é o quê? Ó, ele dá uma exigência aqui, ó. Faixas adjacentes não podem ser pintadas com a mesma cor, né? Eu tenho disponível o verde, o azul, o amarelo. Então, três cores. Aí, qual dessas etapas aí eu tenho alguma restrição? Ó, exatamente a restrição aqui é as fronteiras. Quem tem mais fronteira vai ter mais restrição. Ó, o A, ele tem fronteira com o B, o C e com o D. Tem três fronteiras. O C tem fronteira com o A, o B e o D. Também tem três fronteiras. O D tem fronteira com um, dois, três, né? E aí, no caso, é, esses que têm três fronteiras, eu posso começar por eles, porque eles têm mais. Depois eu vou para os que têm menos, e assim vai. Então, eu vou começar pelo A, que tem uma, duas, três fronteiras. Ele tem três possibilidades. O outro que tem três fronteiras. O outro tem três fronteiras. O C, o C, por exemplo, tem três fronteiras. E ele só pode ser duas, porque ele não pode pintar da mesma cor que o A está pintado. O D, o D, ele também tem três fronteiras. E eu vou para ele em segundo plano, né? Agora esse D, ele tem o quê? Quantas possibilidades?
ele não pode pintar a cor do A e nem na cor do C. Então ele só vai ter uma possibilidade para ele. Ó o B aqui, ó. O B não pode estar pintado nem da cor do A, nem da cor do C. Então ele também só tem uma possibilidade. Já esse E, ele só não pode estar pintado da cor do D, ele só faz fronteira com D. Então ele tem duas possibilidades. Então eu tenho nada mais nada que 3 vezes 2, vezes 2, vezes 1, vezes 1. Que é a mesma coisa dessa letra B, né? A ordem não importa, né? A letra B está dizendo exatamente isso. Então eu comecei por aquelas fronteiras que tem, aquelas regiões que tem mais fronteiras, porque eu tenho uma restrição na fronteira e esse tipo de questão sempre vai ser assim. Então, ó, o princípio fundamental da contagem, nós vimos lá, o princípio multiplicativo, que é dividir o problema em etapas, e aí, ao dividir o problema em etapas, eu consigo verificar que talvez em alguma etapa tenha alguma restrição. E o princípio da preferência diz assim, ó, começa por essa restrição. Tá bom? Aqui não tem erro. Beleza? Ficar alguns exercícios para a gente praticar. Tchau, tchau. Deus abençoe.